Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o programa, para colocarem gosto, para baixarem a aplicação da Rádio Transforma e para subscreverem o canal. Iremos falar, inevitavelmente, da guerra, do maior acontecimento que está a ocorrer neste momento. Nós falamos da guerra da Ucrânia, que é uma tragédia em que, afinal de contas, vimos que a Ucrânia é apenas um campo de batalha onde se confrontam, na realidade, as duas grandes potências, Estados Unidos, por intermédio da NATO, e a Rússia. Na realidade, trata-se de uma guerra por interposta pessoa e a Ucrânia acaba por ser uma vítima desta tragédia. Infelizmente, esta tragédia também esconde outras tragédias, porque não é só a guerra da Ucrânia que está a ocorrer neste momento. Há 7 anos que se desenrola uma guerra de que quase não se ouve falar no Ocidente, mas que desde há 7 anos para cá, já direta ou indiretamente, causou a morte de 400 mil pessoas, que é a guerra do Iémen. Só que essa guerra, onde está metida a Arábia Saudita e até os Estados Unidos, contra o Irão, uma guerra em parte religiosa, mas na realidade uma guerra por interesses, essa guerra terrível, que causa mortes e fome, não se ouve falar dela. Mas é importante que lembremos, porque neste mundo parece que nós dividimos o mundo em bons e maus. E os bons são os Estados Unidos e os seus aliados europeus, e os maus são os russos e o Irão e outros. Não é bem assim. Ninguém está isento de culpas. Isso é que é grave. E aquilo que esta guerra demonstra é que a proclamada intenção pacífica da NATO, aquilo que se tem revelado é uma intenção agressiva com o aumento progressivo dos lugares onde a NATO está presente e onde a NATO mostra a sua intenção agressiva e ocupante até. Por outro lado, a Rússia também tem uma vocação imperial agora descoberta por Vladimir Putin. E, inclusivamente, Putin está a fazer renascer um pouco o Pacto de Varsóvia, mas de uma maneira um pouco diferente. Ao lado da NATO existe a CSTO, que é a Organização do Tratado para a Segurança Coletiva de países que outrora englobaram a União Soviética, nomeadamente a Rússia, o Cazaquistão, a Geórgia, o Azerbaijão e outras repúblicas, Tajiquistão, repúblicas que fizeram parte da antiga União Soviética. Em dezembro passado, houve na Bielorrússia manobras dessa aliança militar. Ora, a OSTC, estranhamente, nessas manobras na Bielorrússia, que englobaram cerca de 15 mil militares, estranhamente, teve a presença e a cooperação de 2 países que aparentemente estariam do lado dos Estados Unidos da América. O Paquistão e, sobretudo, a Índia. É muito estranho que o Paquistão e a Índia tenham tido manobras militares conjuntamente com as Forças Armadas russas e dos países da OSTC, digo eu. E isso também se tem revelado nas relações económicas entre a Índia e a Rússia, e o Paquistão e a Rússia. Contrariamente às pretensões dos Estados Unidos, a Índia tem furado
o boicote económico, as sanções económicas dirigidas contra a Rússia e tem comprado petróleo à Rússia e tem comprado em rublos. Isto é, a Índia está a desfazer-se do dólar como moeda de troca no que toca à aquisição do mercado do petróleo no mercado russo. O Paquistão também sempre teve, a verdade é que sendo aliado dos Estados Unidos, sempre teve uma posição dúbia. O Paquistão foi decisivo para a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão. E agora está também a boicotar as sanções movidas contra a Rússia. Certamente que este conjunto de países tem, particularmente o Paquistão e a Índia, têm governos que se aproximam muito do governo de Putin. Governos autoritários e esse autoritarismo aproxima-nos muito do autoritarismo de Putin. E eles têm interesses muito maiores nas negociações económicas, nas transações económicas com a Rússia e com a China do que com os mais longínquos Estados Unidos e até Japão. Por isso, parece que há um contexto mundial extremamente complexo que há que tomar em conta para se refletir a guerra na Ucrânia. Esse contexto mundial tem também como protagonista essencial a China. No dia 18 passado, 18 de março, Biden e Xi Jinping tiveram uma conversa por videoconferência e aquilo que eles decidiram foi que continuavam as suas conversas por videoconferência, que os Estados Unidos e a China tinham interesses comuns na prossecução da paz no mundo, que tinham interesses comuns na prossecução das suas relações económicas. Contra a retórica de Trump, que considerava a China o eixo do mal e a Rússia um amigo, aqui Biden está a mudar completamente o foco da relação internacional e considera a Rússia o verdadeiro inimigo, devido ao seu poderio militar, e a China considera que a China não é uma potência agressiva e aquilo que pretende é o crescimento em paz e, portanto, não apoia a intervenção russa na Ucrânia de uma maneira cega, digamos assim. E a prova disso é que, inclusivamente, os meios de comunicação chineses já passaram a relatar as fragilidades da intervenção russa na Ucrânia e a relatar alguma força e a coragem do exército, das Forças Armadas ucranianas de um modo geral, mas particularmente do exército ucraniano, da infantaria ucraniana, que se tem oposto com algum êxito à infantaria russa. Isso é sinal de que a China não está efetivamente interessada no prolongamento deste conflito. Esperamos que com isso seja possível obter até mais rápido do que se pensava um acordo, porque por um lado, as dificuldades do terreno, embora a Rússia não tenha utilizado ainda os meios de que dispõe. Na realidade, a Rússia dispõe de uma força aérea esmagadora em relação à Ucrânia e também de uma força naval que poderia, intervindo,
fazer virar o conflito de uma maneira rápida e decisiva, como já sucedeu na Síria. Particularmente na Síria, a Força Aérea Russa fez virar o conflito a favor da Assad e das forças russas que o apoiavam de uma maneira decisiva, com uma derrota humilhante, e a verdade é que foi uma derrota humilhante dos americanos e dos seus aliados. Estranhamente, a Rússia, não se sabe porquê, não tem utilizado a sua força aérea em pleno, nem sequer a força naval. Por isso, talvez se espere que a Rússia não pretende uma ocupação nem uma destruição em grande escala da Ucrânia. Aquilo que pretende é, sobretudo, o domínio da parte leste da Ucrânia e uma paz que no futuro lhe seja favorável, nomeadamente com o reconhecimento da anexação da Crimeia e com o reconhecimento de uma, se não da independência, pelo menos de uma certa autonomia do Donbass. Porque a verdade é que, no que toca à NATO, já está completamente descartada a adesão da Ucrânia à NATO, como foi ameaçado por Zelensky e pela própria NATO, ainda no final do ano passado e no início deste ano. No que toca à União Europeia, também a adesão vai ser muito mais lenta e com condicionalismos eventualmente a negociar. Esperamos que realmente a China consiga ser um intermediário decisivo neste conflito e que a China imponha, ou pelo menos pressione, a Rússia no sentido de acabar com a invasão da Ucrânia e com o sofrimento do povo ucraniano o mais rápido possível. E daqui não deixaríamos de passar para o novo governo português. Estranhamente, a atuação do PSD no que toca à votação nas eleições pelo Círculo da Europa acabou por resultar em prejuízo do próprio PSD. O PS teria nas eleições anteriores um deputado e o PSD outro, agora o PS conseguiu eleger 2 deputados. Efetivamente, mais um erro gravíssimo de Rui Rio, que resultou em benefício do próprio PS. O governo que aí está é um governo de evolução na continuidade. Essencialmente nada de novo, muitos ministros são os mesmos, nada de novo se espera, a não ser uma ligeira viragem à direita, como demonstra a presença de Fernando Medina, que outrora foi um delfim de António Guterres no governo de Guterres, ligado à economia e às finanças, que é a sua área, e Medina é manifestamente um indivíduo conservador no que toca ao funcionamento da economia. Portanto, não se espera grandes mudanças neste governo. Portugal, felizmente, um pouco afastado do conflito na Ucrânia, apesar de tudo, irá ter, até graças ao turismo, irá ter um crescimento este ano que será sensivelmente, muito sensivelmente, superior ao crescimento de outros países da União Europeia. Finalmente, falaremos dessa tragédia, desse surrealismo autêntico que campeia no Brasil. Sabe-se agora que um pastor que é assessor do Ministro da Educação, para que o Ministro da Educação financiasse escolas em vários municípios, exigiu que lhe entregassem 1 quilo de ouro. É assim que funciona o governo de Bolsonaro. Bolsonaro, que chegou ao poder com o argumento da luta contra a corrupção, afinal de contas, tem na corrupção o seu modo de estar na vida política brasileira. Ao contrário daquilo que seria de esperar,
o Ministro da Educação conivente com isto, o Presidente, que afinal de contas deu ordens para que isso sucedesse, acabaram os dois por ficar completamente ao lado disto, como se nada se passasse com eles, aliando-se de qualquer responsabilidade neste escândalo. E o que admira é que ainda haja 26% da população brasileira com intenção de voto em Bolsonaro. Manifestamente, são aqueles que são completamente cegos à verdade e à realidade, aqueles que têm uma autêntica fé em Bolsonaro cimentada pelas seitas religiosas neopentecostais e aqueles que ainda, de uma maneira completamente absurda, acreditam que Lula é comunista ou qualquer coisa parecida com isto. Só o absurdo na mente de algumas pessoas é que faz com que Bolsonaro ainda tenha 26% de intenções de voto no Brasil, quando, face a tantos escândalos de corrupção, ele já deveria estar a muito menos de 20%. Esperamos que o Brasil, o eleitorado brasileiro, abra os olhos e sancione em outubro, como deve ser, este governo corrupto e trágico para o Brasil de Bolsonaro. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal e baixem o aplicativo da Rádio Transforma.